Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, ao final de mais uma semana, com mais uma oração da noite, com o nosso tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. Hoje nós queremos trabalhar a última parte desse interlúdio que nós estamos estudando aqui. Hoje eu quero tratar com os irmãos do capítulo 11, versículo 14 até o versículo 19. Mas pegando o texto todo, os irmãos podem ler em casa até o final do capítulo 14, né? E se quiser dar uma esticadinha, pode ler um pouquinho também do capítulo 15, já nos preparando para a próxima devocional. Conforme nós vimos na primeira parte desse intervalo, por meio de duas figuras, né, o livrinho e as duas testemunhas, nós temos aí então a revelação da função da igreja e do povo de Deus, o testemunho do povo de Deus, o testemunho profético durante o período da tribulação. Nós vimos anteriormente uma mistura de doce e amargo, ou seja, de adoração, edificação e testemunho. Deus protege o seu povo, contudo, autoriza um levante temporariamente vitorioso das forças do inferno e, por fim, garante o triunfo da igreja e a condenação final dos ímpios. A primeira parte do intervalo termina aí com o reavivamento, a ressurreição gloriosa da igreja e abre o caminho para o toque da última trombeta. Hoje eu quero então estudar com os irmãos a parte final dessa sessão parentética, ou seja, desse interlúdio entre as visões das trombetas e das taças. Portanto, este restante do interlúdio vai aí do versículo 14 do capítulo 11 até o versículo 20 do capítulo 14. Esta parte, na realidade, ela não trata de julgamentos propriamente ditos, mas ela retrata com profundidade a natureza dos conflitos espirituais que precederão a segunda vinda de Jesus Cristo. A visão utiliza-se de personagens simbólicos que representam as forças dos dois lados de uma batalha cósmica espiritual. Os conflitos espirituais narrados nesta sessão serão seguidos adiante pela paz, lá no capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 5. Quando ocorrerá então o cumprimento do plano eterno de Deus. Agora aqui, em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 até o 19, nós temos e podemos ver o anjo tocando a sétima trombeta. E podemos ver a alegria e a íntima comunhão dos remidos com Deus, em contraste com o pavor dos ímpios sendo atormentados. Na verdade, quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, o terceiro ai não sobreveio imediatamente. Na essência, o terceiro ai são as 7 taças dos flagelos descritos lá no capítulo 16, versículos de 1 até 21. Né? Na realidade, a sétima trombeta, como no caso do sétimo selo, representa aqui então as 7 taças. Então sempre o 7 abre mais 7. Daí o tema das nossas devocionais aqui, Apocalipse 7 vezes 7. Por isso, essa sessão, capítulo 11, versículo 15 até o 19, essa parte da sessão, ela não descreve, conforme já disse, o juízo final, mas apenas o introduz. Assim sendo, em vez de uma praga, aparece aqui fortes vozes no céu, anunciando a vinda, ou seja, a chegada do fim. Versículo 19. Chegou o momento do cumprimento daquilo que o próprio Jesus tinha dito lá no capítulo 12, versículo 31 de João, quando Jesus disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Conforme já vimos, na abertura do sétimo selo, houve silêncio no céu. Apocalipse 8, verso 1. Agora,
e naquela época aconteceu o silêncio no céu em virtude dos terríveis juízos que desabariam sobre os homens. Agora, a 7ª trombeta, os céus prorrompem em gritos de alegria, de exaltação, em face do limiar da glória total de Deus e do triunfo final da igreja. Nessa sessão, também podemos ver o contraste entre a igreja triunfante e os ímpios em tormento. Versículo 18. Enquanto os santos estão dando graças e glórias, exultando diante do Senhor, os ímpios estão enfurecidos. Enquanto os santos recebem galardões, os ímpios são destruídos. O dia do juízo será dia de glória para os santos, mas dia de total desespero para os ímpios. A igreja está agora em completo e definitivo estágio de glória e gozo eterno da comunhão com Deus. E os ímpios estão em completo e eterno desamparo sob a ira de Deus. Ainda nessa segunda parte do intervalo, do capítulo 12 agora, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 20, João vê os dois lados de uma batalha espiritual. A partir do capítulo 12 até o capítulo 21 do Apocalipse, nós temos aí, na realidade, a segunda parte do livro do Apocalipse, cuja ênfase aqui está na batalha das forças do inferno, ou seja, Satanás, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, contra Cristo e a igreja. E triunfantemente essa parte do livro vai exaltar a gloriosa vitória de Cristo e da sua igreja. Sobre essa batalha, os capítulos 12 e até 14 falam aí do dragão e dos seus aliados, ou seja, as duas bestas aí, a besta do mar e a besta da terra, pelejando contra a mulher e os seus descendentes. A mulher e os seus descendentes aqui, podemos dizer que são a igreja, ou representa a igreja do Velho e do Novo Testamento. O interlúdio termina então com a derrota de Satanás para o Filho, para os anjos nos céus e para a igreja na terra. Na realidade, aqui do capítulo 14, versículo 6 a versículo 13, capítulo 14, do 6 ao 13, depois da visão dos remidos no céu, louvando a Deus com perfeito louvor, João volta para os acontecimentos na terra, que ocorrerão imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. E ele ouve então 4 vozes. Então o interlúdio vai terminar com essas 4 vozes de 4 anjos. Primeira voz, uma voz de chamamento ao arrependimento, versículos 6 a 7 do capítulo 14. Segunda voz, a queda da Babilônia, a destruição do inimigo, versículo 8. A terceira voz, o castigo dos adoradores da besta, versículos 9 até o versículo 12. Então essa visão aí tem o objetivo de responder as seguintes perguntas. Qual será o destino daqueles que persistiram, aqueles que continuaram adorando a besta? O que acontecerá àqueles que não aceitam o testemunho dos crentes, o testemunho da igreja? Na realidade, o texto vai dizer que eles serão atormentados com fogo e enxofre no inferno. Observe bem lá. E por último, a quarta voz. A voz que chama aí e que mostra a bem-aventurança dos mártires. Versículo 13, diz lá: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, que eles descansam das suas afadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha que coisa maravilhosa. E agora, tudo pronto, vai começar o derramamento das taças da ira de Deus. No próximo estudo, nós veremos isso. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, toda a sua família, hoje, nesse final de semana, até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.